E se você perdesse todo o seu dinheiro hoje e precisasse reconstruir a tua vida financeira, o que você veio fazer? O que você poderia colocar como prioridades na tua vida? Bom, esse vídeo aqui é um papo franco, um papo aberto, que talvez você já passou por algum momento desafiador na sua vida. Mas vamos lá. Danilo, tô partindo de um pressuposto aqui que eu tenho R$ 0 investidos e eu tenho um salário ali de aproximadamente 6, 7, 8 mil reais por mês. Um exemplo como esse. O que eu posso fazer para reconstruir? Bom, talvez já aconteceu algum fator na sua vida em que você falou, caramba, e agora? Quais são os meus próximos passos? O que eu vou fazer? Tô sem dinheiro, eu tô ferrado de grana. Bom, vamos lá. Primeiro passo, eu acho que por mais desafiador que seja e por mais emocionalmente aquilo que vem atingir você, existem alguns caminhos. Então eu quero te dar uma opinião transparente, o que eu, Danilo, faria se eventualmente eu precisasse reconstruir o meu patrimônio hoje, se eu tivesse perdido tudo. Primeiro ponto, construir uma reserva. Muitas pessoas usam ali o nome de reserva de emergência. Eu gosto de dizer chamado de reserva de oportunidade. O que é essa reserva? Nada mais é um dinheiro em que você tem guardado, que você tem investido para caso venha acontecer algum imprevisto na tua vida. Danilo, às vezes você foi mandado embora do seu trabalho, às vezes você tem aquele baita de um projeto na tua vida que você quer empreender, que você quer construir, mas você às vezes não sai porque você não tem dinheiro. Então, quando eu falo de você ter uma reserva de oportunidade, seja para momentos desafiadores porque você foi mandado embora, ou seja simplesmente porque você vai tomar alguma decisão na sua vida em que você precisa ter, abre aspas, uma segurança. Você precisa ter um conforto financeiro para eventualmente assumir um determinado risco. E quando a gente começa a falar ali um pouco sobre finanças, cuidado com o teu dinheiro, aquilo que você tem que ter uma autonomia na tua vida, pelo quanto que eu tenho que ter de reserva, de oportunidade, como você fala, ou reserva de emergência? Depende, tá? Eu acredito que tudo depende de como que você organiza a sua vida. Algumas pessoas falam 12 vezes aquilo que você gasta, 24 vezes, mas vamos dar alguns passos mais sólidos e mais realistas. Na minha interpretação, entre 3 a 6 vezes dos seus gastos mensais. Um exemplo, 6 vezes do seu gasto mensal. Vamos supor que você tem ali o seu aluguel, as suas despesas de casa, mercado, luz, internet e tudo ali por mês, um exemplo dá 3 mil reais. Vamos supor, tô dando um exemplo. Ah, Danilo, se eu gasto mais ou gasto menos? Óbvio, você já é uma pessoa um pouco mais madura, então se adapta a isso dentro da sua realidade. Então, Danilo, eu tenho um gasto ali fixo de 3 mil reais. Ótimo. Você vai fazer um esforço danado quando você tem uma renda e venha juntar ali 6 vezes 3, 18 mil reais. Então, o que você vai fazer? Você vai juntar 18 mil reais em investimentos de segurança. Mais direto e reto, Tesouro Selic, que é uma poupança turbinada. Por quê? Caso aconteça algum imprevisto, caso você saia do seu trabalho, você tem de onde sacar esse dinheiro. Eu já presenciei alguns momentos que uma pessoa, ela foi mandada embora. Ela ganhava ali aproximadamente seus 8 mil reais e ela foi mandada embora. Tinha filho, era casado e tá tudo bem. E aí ele se preocupou enormemente, mas ele não tinha nenhuma reserva. E o que aconteceu? Ele aceitou um salário de 3.500 reais por mês. Por quê? Porque ele não teve, primeiro, ele não teve muita escolha. Segundo, ele não tinha um mínimo de reserva para poder segurar 1 ou 2 meses e ele precisou aceitar o primeiro trabalho que aparecesse na frente dele. Então, assim, quando você tem uma reserva, eu não tô falando que você vai ser mandado embora ou que você, caso seja, ou caso você saia do teu trabalho, é pouco provável que você vai ficar mais de 6 meses sem trabalhar. Eu entendo que tem os seus desafios, eu entendo que tem as extremidades, mas 1 mês, 2 meses, 3 meses você vai conseguir buscar por aquilo de acordo com o teu perfil profissional, você vai conseguir fazer 1, 2, 3, 4 entrevistas ou fazer algum determinado projeto. Então a primeira dica é, se eu quero reconstruir, o primeiro passo é ter uma reserva de oportunidade. O segundo passo, o ponto mais importante, honre os seus compromissos. De uma maneira mais direta e mais objetiva, pague as suas dívidas. Ah, Danilo, eu tenho o costume de comprar fiado na lojinha lá no centro, já peguei dinheiro emprestado com um cunhado, já peguei parcela a minha fatura do cartão de crédito. Sugestão, honre teus compromissos. Pague aquilo que é preciso pagar. Por quê? Porque quando você honra os seus compromissos, você consegue começar a ter menos preocupações emocionais, menos preocupações financeiras. E aí depois você vai ter espaço para poder investir, espaço para poder ir atrás dos seus próximos objetivos. Parênteses, tá? Uma breve história pessoal. Eu vim de uma família extremamente simples financeiramente. Meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos de idade. Aos 10, meu pai foi embora com 4, minha mãe foi embora com 10 e depois ela voltou ali quando eu tive meus 17 anos de idade e minha mãe entrou num momento da vida dela extremamente desafiador. Sim,
endividou com cartão de crédito, com banco. Sabe aquelas lojas Marisa, Pernambucanas? Ela tinha todos os cartões de crédito dessas lojas, fora o do banco, né? Inclusive, ela pegava dinheiro emprestado com a agiota. Ela pagava só os juros todos os meses e nunca pagava o principal. E aquilo sempre virando uma bola de neve. Pois bem, chegou no momento da minha mãe que ela teve um momento bastante desafiador da vida dela, que eu precisei fazer uma intervenção. Falei, mãe, agora eu vou te ajudar, vamos regularizar tudo isso. Eu cheguei lá e comecei a planilhar, eu vi que o buraco era muito mais profundo daquilo que eu esperava, né? E aí o que acontece? O primeiro passo, eu comecei a negociar as dívidas dela. Eu ligava para banco, eu começava a negociar aqueles empréstimos mais caros. Os primeiros que eu fui cortando ali foram os agiotas. Ligava lá, um exemplo, só para você ter uma ideia. Minha mãe tinha pego R$5.000 com a agiota, já fazia 3 anos que ela pagava juros todos os meses, só de juros ela já tinha pago R$7.000 e o dinheiro da agiota tava lá, R$5.000 ainda. Eu liguei para ele e falei assim, cara, é o seguinte, quero honrar o teu compromisso, minha mãe já te pagou R$7.000 de juros e hoje eu tenho R$2.000 aqui na minha mão. Ela não tá devendo só para você, tá devendo para outra pessoa também. Vamos fazer o seguinte, você aceita? Se você não aceitar, você não recebe agora, eu vou ficar sem te pagar porque eu vou pagar outro. Não, e lá acertou. Então o que acontece? Honre seus compromissos, limpa seu nome, tenha a tua vida emocionalmente estabelecida. Graças a Deus, depois de muita ajuda com a minha mãe, depois de muita organização, se livrou de todas as dívidas. Hoje ela tem alguns investimentos que, ó, graças a Deus, mas é importante você ter essa organização. Então, a segunda dica que eu passo aqui para você é honre os seus compromissos. E a terceira, Danilo, tô recomeçando, passei por alguns momentos desafiadores. Terceira sugestão para você, crie rituais. O que é criar ritual? Ritual com o seu dinheiro. Claro que, pô, Danilo, voltei a trabalhar, tô trabalhando, tô ganhando R$8.000 todos os meses, R$6.000 todos os meses. Você tem os seus compromissos. Sempre é ideal que você gaste menos daquilo que você ganha. A regra zero das finanças pessoais. Se bem que aqui não vou entrar em detalhe de finanças pessoais, mas gaste menos daquilo que você ganha e crie alguns rituais. Fazer investimentos automáticos todos os meses, comprar ações, investir em fundos, comprar aquilo. Depois eu falo sobre investimento. Mas tenha rituais. Eu tô com a minha esposa, a gente tá junto ali há aproximadamente 18 anos, né? Entre namoro, evoluções, noivados, casamentos, e desde o começo eu e ela criamos uma referência sobre dinheiro. Principalmente depois que nós viemos a morar juntos. Nós temos um ritual nosso. Primeiro, o dinheiro é nosso. Não existe o dinheiro dela e não existe o meu dinheiro. É o dinheiro nosso. E a gente tem 2 grandes rituais extremamente importantes. Um é no mês de janeiro e outro é no mês de julho. Quais são esses rituais? O mês de janeiro é o nosso ritual das nossas finanças pessoais. O que a gente faz esse mês? É aquele mês que a gente olha tudo, absolutamente tudo que a gente gastou. A gente controla a nossa grana, a gente tem planilha, a gente tem os nossos cuidados, independente do quanto de patrimônio a gente sempre planilhou, a gente sempre cuidou dos nossos investimentos, a gente sempre planilha o que gasta regularmente, mas chega todo mês de janeiro, é o momento que a gente olha na vírgula todos os nossos gastos. E aí a gente começa, tem um livro que se chama Sonho Grande, do Jorge Paulo Lemann, que ele fala que custo é igual unha, você tem que cortar sempre. Então o que a gente faz todo mês de janeiro? A gente começa a reduzir e cortar e reavaliar todos os nossos gastos. Um exemplo, coisa que eu faço todo ano e todo ano eu consigo economizar dinheiro. Meu celular é pós-pago. Eu ligo todo ano no mês de janeiro para minha operadora. Olha, o meu plano assim tá assim, assim, assado. A operadora concorrente me ofereceu um plano do mesmo patamar com 40% mais barato. Não, vamos renegociar, o teu plano já não existe mais e tal. É aquele momento que você vai passar uns 2, 3 dias do mês de janeiro ficando 10 minutos no telefone, 15 minutos no telefone. Mas olha só, se você reduzir R$100 de uma conta de celular, 50 de uma conta de internet, mais alguns aplicativos, e se você olhar ali no teu cartão, você tá gastando alguma coisa que você não tá vendo. Então separe o mês e faça um pente fino. Você pode ter certeza que isso vai contribuir para sobrar mais grana pro teu dia a dia, tá? Eu falo isso porque eu trabalhei muitos anos dentro do mercado financeiro, né? Eu tive alguns mentores na minha vida. Eu me lembro até hoje, o meu mentor, ele cresceu, ficou muito grande, muito rico. Hoje ele é quase bilionário. E eu me lembro de ele falar assim, Danilo, eu controlo o meu dinheiro até hoje. Eu mesmo faço meu imposto de renda, eu olho os meus gastos junto com a minha esposa. Eu tava entrando no mercado financeiro, trabalhar profissionalmente, eu tinha 23 anos ali na época. E aquilo eu fiquei de cara, falei, caramba, quando uma pessoa ganha muito dinheiro, ela cuida do própria grana dela. Então essa é a minha sugestão para você, rituais. Primeiro ritual, janeiro. Olha todos os seus gastos e corta. Um outro exemplo aqui, rapidinho, sem estender muito. No passado, eu tinha uma funcionária doméstica que vinha 2 vezes da semana na nossa casa.
perfeito. Eu gastava com iFood, gastava com várias coisas. Chegou no momento que a gente planilhou, eu e minha esposa, a gente olhou quando a gente gastava no iFood, era almoço, era janta, era final de semana. A gente falou, peraí, gastamos com iFood, gastamos isso, X, Y, Z, gastamos mais coisas no mercado. Tá, se a gente fizer uma troca de A para B, a gente preservou os mesmos gastos, mas a gente conseguiu agora ter uma funcionária doméstica que vem segunda a sexta-feira em casa. Ela cozinha pra gente todos os dias, o nosso almoço, o nosso jantar. A qualidade dos nossos alimentos melhoraram muito e a gente tá ali não gastando mais dinheiro do que isso. Então assim, reavalia. Primeiro ritual que a gente faz em janeiro, todas as nossas finanças. Em julho, a gente olha todos os nossos investimentos. Eu particularmente olho os nossos dinheiro todos os dias, eu invisto, eu opero e todo mês de julho eu e ela nós sentamos. Quanto que a gente tem investido em renda fixa, quanto que a gente tem investido em ações, quanto que a gente tem em fundo imobiliário, quanto que a gente recebeu de dividendos, quanto que o Danilo fez de operações ao longo do ano inteiro, o que que a gente tem de grana, quais são os nossos objetivos. Então a gente começa a olhar e reavaliar todo o nosso patrimônio financeiro. Então essa daqui é a minha terceira sugestão, tenha rituais. Quarta, comece a investir o teu dinheiro. Você já montou tua reserva, você criou seus rituais, você honrou com seus compromissos, começa a investir, começa a guardar dinheiro em renda fixa, começa a guardar dinheiro em ações, em fundos imobiliários. Eu sugiro 3 classes para você. Renda fixa, de uma maneira direta. Tesouro direto, tá? Empresta dinheiro pro governo, compre ações de boas empresas e empresas sólidas e tem ali um fundo ou outro, um imobiliário que vai te dar uma rendinha todos os meses. E aí você sai daquele momento que, caramba, eu tô passando por N cenários desafiadores. Quando você começa a montar uma reserva, quando você começa a investir, daqui um pouco o teu patrimônio vai estar tirando 50, 100, 200, 1.000, 1.500, 2.000, 5.000, 10.000 todos os meses. Ah, Danilo, mas pode demorar. Nananina não. Aqui no canal você vai ter outros vídeos sobre estratégias, técnicas de carteira, de investimento e fazer o teu dinheiro crescer. Mas tenha dinheiro, coloque o teu dinheiro para trabalhar. Quinta sugestão. Danilo, tô recomeçando agora. O que que eu posso fazer? Tenha metas. Determine o objetivo financeiro para você. Qual que é a minha primeira meta? Ter 30 mil reais? Trabalhe incansavelmente, corte custos, aprenda a falar não, saia menos, chegue nos teus 30. Depois, qual que é a tua próxima meta? 50? Depois 100? Depois 200? Não é o momento de você criar aquelas metas extremamente ilusórias. Ah, eu quero ter 1 milhão de reais. Não. Dê metas que sejam alcançáveis, sejam metas que te estimulem, que faça você sair da sua zona de conforto e fique numa zona ali de, abre aspas, uma zona de crise administrável. Nem tanto conforto, mas nem tanto problema na tua vida, onde que você consegue controlar e que, opa, em 1 ano, 2 anos, 3 anos eu vou conseguir atingir aquilo. Qual que é a minha sexta sugestão para você? O que não fazer? O que que eu sugiro quando o que você não venha fazer nesse momento? Primeiro, não tenha muitos investimentos, não tenha ação lá fora. Ah, agora virou moda, eu vou comprar SpaceX, vou investir em ações americanas, vou comprar ação A, ação B, ação C. Cuidado para você pulverizar o seu patrimônio. Construa um patrimônio um pouco mais consolidado, renda fixa, ações e fundos imobiliários, poucos ativos, tenha metas de crescer o seu patrimônio. Aí quando você tiver com um patrimônio um pouco mais substancial, 50 mil, 100 mil reais, aí sim você vai pensar ali numa diversificação de patrimônio, tá? E eu vou falar aqui agora a dica extra, a dica bônus, tá? Procure aumentar o teu conhecimento intelectual. Busque por você aumentar mais a tua fonte de renda. Danilo, se hoje eu ganho 6 mil reais por mês, o que que eu posso fazer para ganhar 10 mil reais por mês? Será que eu tenho que desenvolver a habilidade de vendas? Será que eu tenho que desenvolver um MBA? Será que eu tenho que me destacar mais no meu cargo? Será que eu tenho que empreender? Busque por cursos, por imersões, busque por orientadores, busque você aumentar a tua capacidade de fazer mais dinheiro. Vou ser muito sincero e sem demagogia, a gente vive num país hoje que todo mundo faz as coisas pela média. Sabe o que isso significa? É todo mundo mediano, salário mínimo abaixo de 2 mil reais, as pessoas ganhando pouco. Então quando você faz um pouquinho a mais, você já tem um grande destaque. Então, de uma maneira transparente, se você já passou por um momento desafiador e você está se reconstruindo agora, que você passou por todos esses passos que eu falei anteriormente, coloque alguns objetivos de você se desenvolver, aumentar a tua renda. O que eu vou precisar aprender agora? Será que eu vou ter que fazer uma atividade física? Será que eu vou ter que começar a ler? Será que eu vou ter que investir num curso, vou investir numa mentoria, o que eu vou fazer? E consequentemente, quando você dedica tempo, energia, a tua renda, ela aumenta.
Beleza? Bom, espero que esse vídeo tenha contribuído com você de alguma maneira. E o último recado bem rápido. Eu olhei aqui no meu Analytics do meu YouTube e eu percebi que tem muita gente nova entrando. E se você é uma pessoa que tem me conhecido recentemente e ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botãozinho de inscrever-se. Clica lá, se inscreva que quando eu colocar o próximo vídeo você vai ser o maior beneficiário de tudo isso, que você vai ser notificado. E um próximo vídeo pode te ajudar mais na parte de investimento, na parte de dinheiro e quem sabe você ter uma evolução grandiosas. Obrigado pela tua companhia, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.